Graça e paz, meus caros irmãos, irmãs, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai Celestial e de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom também, quer dizer paz também em hebraico, e é também uma saudação comum, muitas das vezes se entende como um bom dia, uma boa tarde, mas o tradicional seria falar shalom, né? Tem muitas coisas que nós vamos aprendendo, né? Nós não somos perfeitos, nós estamos aqui para aprender, irmão, também. Não pense você que nós sabemos tudo. Isso não quer dizer que nós sejamos ignorantes no sentido de entender. Por isso, caros irmãos, essa palavra ignorante, ela tem que saber se colocar. Porque senão dá impressão, fica uma impressão de acordo à forma. Se você falar assim, não seja ignorante nesse assunto, irmão, é assim, assim, assim. Agora, se você colocar uma palavra ignorante e colocar depois um adjetivo e dá a impressão que você está agredindo, né? Isso não é muito bom, porque a gente não tem esse costume, irmão. E a gente fica um pouco provado com isso, porque eu quando vou ensinar alguma coisa que eu também não sei, estou aprendendo, irmão, eu não uso esse termo. Às vezes eu fico assim um pouco ousado quando entram pessoas assim. Aí então vocês me veem ousado, não é nervoso, porque eu não tenho mágoa de ninguém, nem raiva de ninguém. Mas o intuito de eu gravar este vídeo agora seria, irmãos, que Deus na minha vida tem feito. E Deus me colocou um desejo no meu coração de contar alguma coisa, não tudo. Não havia necessidade, porque Deus conhece a nossa vida, porém, eu não sei por que eu senti, mas vou fazer. Sentir quer dizer um sentimento, um desejo, não é que eu tive uma visão, que eu tive nada disso, irmão. Isso aqui é uma coisa particular e veio na minha cabeça e eu fiquei com uma vontade de fazer, entendeu? Tô sendo sincero, irmão, não adianta a gente ficar enfeitando o bolo com muito chantilly e quando você coloca a faca para cortar o bolo só tem chantilly. Tem que falar a verdade, irmão. A verdade ela tem que ser cristocêntrica. Então tudo que eu falar aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, irmão. Não é para me aparecer, porque eu também não tenho nada para oferecer para ninguém, tá entendendo, irmão? Sou um pequeno, eu me considero um mísero homem, dependente totalmente da glória de Deus, incapaz no sentido de fazer alguma coisa de acordo à minha capacidade de conhecimento, de inteligência. Isso para mim fica para segundo plano teológico. Eu gosto de estudar, gosto de ler, estudei teologia, mas não quer dizer que isso, irmão, é alguma coisa. Isso é bom, a gente tem que estar, eu pelo menos que estou enfermo, irmão, vocês não sabem o que eu estou passando. Eu vou ficar aqui, às vezes tem que ficar em casa, porque eu não posso nem às vezes andar, irmão, de acordo com a dor que me dá. Então eu vou ficar aqui, eu tenho que ocupar minha mente com alguma coisa. Eu vou ocupar com o quê, irmão? Assistindo televisão? Não tenho nada com quem assiste, irmão. Ou se você quiser assistir, pode assistir, eu não tenho nada com isso. Não estou falando que é pecado, nada disso. Eu estou dizendo, mas eu tenho vontade de falar com alguém, falar das coisas de Deus, e às vezes eu não tenho ninguém próximo perto, porque a gente tem a minha esposa, porém ela se esforça também para cooperar aqui junto onde nós moramos, então a gente tem que ter essa cautela, esse cuidado. Nós não somos nenhum preguiçoso, nada disso, nós apenas estamos enfermos, certo, irmão? O que eu vou fazer com esse limão todo que apareceu no meu caminho? Vou fazer uma limonada, entendeu? Aproveitar o meu tempo para falar das coisas do Pai Eterno, daquele que criou o céu e a terra. É o que eu vou fazer agora, irmão. Eu quero trazer em lembrança os momentos em que eu comecei a minha caminhada no Evangelho. Eu ainda era criança, irmão. Tinha uns 12 anos de idade, quando pela primeira vez entrei em uma denominação evangélica, que também ela sempre pregava no sentido cristocêntrico. Eu gostava muito daquela denominação, fiz amizades, inclusive eu comecei a fazer parte, embora criança, eu comecei a fazer parte de um grupo de jovens que cantavam, né? Que ia até inclusive se
se apresentar em outros lugares para cantar. Nós ensaiávamos e ali tínhamos um amor espiritual entre nós. Mas um dia, quando eu era menino, né, eu já estava completando quase os 13 anos de idade, eu estava vindo da escola e fiquei mais ou menos um ano, mais ou menos isso, naquela denominação. E entrei lá com 12 anos, né, e praticamente saí com 13. E eu sempre sempre gostei das coisas de Deus. Diz a minha mamãe que já Deus levou, ela e o meu papai, que era uma pessoa muito excelente, ela também. Mas infelizmente, como em todo casamento pode acontecer, no deles havia atritos, e eu era criança naquela época ainda, já voltando mais para trás ainda. Diz a minha mãe, quando eu tinha 5 anos, eles começavam a discutir e tinha uma Bíblia, né? Essa Bíblia ficava lá no quarto do meu pai, da minha mãe. Eu ia lá correndo, irmão, com criancinha, nem sabia por quê. Diz a minha mãe que eu pegava a Bíblia, dizia a minha mãe, né, minha saudosa mãe, que eu tenho saudade até hoje, meu papai também. Eles não eram evangélicos. Minha mãe foi batizada quase no final da sua carreira. Todavia, irmãos, meu pai não teve essa sorte, mas eu não estou aqui para julgá-lo, porque Deus sabe os últimos momentos que ele passou, né? Então estamos deixando isso na mão de Deus. Certo é que eu amava ele também. E quando dava aquelas confusões, irmão, eu corria, pegava a Bíblia e ficava abraçado na Bíblia. Minha mãe achava estranho, né? E eu ali, até acabar aquilo, eu ficava abraçado na Bíblia. Quando acabava aquela discussão, não era agressão física, era discussão, mas era discussão forte, irmão. Meu pai tinha um sangue forte, era português nativo daqui mesmo. E eu tenho todo o sangue dele em mim, sabe, irmão? Eu também tenho uma natureza forte, porém eu controlo, luto com a minha carne. Certo é que dentro de um tempo, então, eu comecei, minha mamãe foi embora, eu fiquei sozinho, eu tinha uma irmã. Me lembro que eu tinha que cuidar da minha irmã quando eu tinha 9 anos, né? 9 anos eu já comecei a cuidar da minha irmã. Eu ainda não tinha nem conhecido essa denominação que eu fui. E meu pai tinha que trabalhar fora e então ficava eu sozinho em casa cuidando da minha irmã com 9 anos. E minha irmã é uma guerreira, uma pessoa que Deus tem abençoado ela. Agradeço a Deus que Deus me deu força de ficar junto com ela. Nos momentos que nós estávamos sozinhos, conversávamos. Era a minha companheirinha que Deus preparou, né, naquele momento. Chegou o tempo então que eu conheci essa denominação que eu falei. Ali naquela época, meu pai já havia contraído um novo matrimônio. E dentro daquela denominação me sentia bem, até que um dia eu estava voltando da escola, irmãos. Eu estudava e uma observação, eu levava, irmãos, uma Bíblia dentro da minha mala, a minha mochila que eles falam hoje, né? Eu levava a minha Bíblia e quando faltava um professor, ficava aquela aula vaga, eu tirava a minha Bíblia, irmãos, de dentro da minha pasta, sentava num cantinho da sala. Eu não sou melhor que ninguém, sabe que a minha classe fazia muita bagunça, jovens, né? Eu não, ia lá pro cantinho, abria a Bíblia e ficava, eu não sou melhor que ninguém, ficava lendo a Bíblia. Muita coisa eu não entendia nada, mas eu lia. Como menino, isso chamou a atenção de alguns, até de pessoas que tinham famílias crentes, que não estavam mais indo na igreja. E aí essas pessoas começaram a chegar perto de mim. O que você está lendo aí? Eu falava a Bíblia. Mas o que está escrito aí? Posso ficar aqui? Eu falei, pode. E às vezes tinha 5, 6 ao meu redor, irmão. E ali, enquanto a classe fazia aquela bagunça, eu pregava o evangelho para aqueles. Para mim era uma coisa gostosa, desde aquela época já. Isso aconteceu muitas vezes. Mas uma vez dessa, eu saindo da escola, irmão, um amigo, colega de classe, falou, você é crente, né? Sou. Meu irmão também é crente, vamos lá visitar ele? Eu falei, eu sempre de pequeno já eu tinha vontade de fazer visita, né? Como até hoje, né? Não vou ficar aqui
me dizendo que eu sou melhor que ninguém, toda a glória seja a Deus. Estou contando, Deus sabe por quê, né? E fui fazer uma visita. Quando eu cheguei lá, o irmão desse jovem era da congregação cristã no Brasil. Se bem que eu já tinha ido numa congregação cristã no Brasil quando eu era pequenino. Senti também ali alegria, não vou dizer que não, senti algo diferente. Se eu falar que não, eu vou ser sincero, irmão. Senti, mas eu era criança, para mim tudo era novidade, tudo para mim era novo. Eu fui católico, criancinha, fui batizado lá dentro e quando era pequenininho também fui em missa, então quer dizer, mas aquilo ficava, tinha tendência para as coisas do Senhor Jesus, das coisas de Deus, irmão. Eu gostava. Tem partes que eu não posso contar, que são coisas muito profundas, que muitos não iriam entender. Vou resumir tudo, irmão. Certo que chegando na casa daquele irmão, da congregação, ele começou a explicar para mim que a igreja que eu estava indo não era certa, que só tinha um caminho, que o caminho era ali na congregação. E eu comecei a ficar com medo, irmão. E ele começou a mostrar, e eu não entendia nada, eu era uma criança. Ele começou a mostrar sobre o véu, sobre isso, sobre aquilo, sobre o ósculo santo, e eu não entendia nada, irmão. Para mim, eu queria salvar minha alma. Ele disse que se eu ficasse ali eu ia perder minha alma, que eu ia para o inferno. Eu já era batizado, agora eu sou batizado lá, agora eu vou para o inferno. Mas que negócio aí, eu não faço mal para ninguém. Eu era uma criança, irmão. Tinha sofrido tanto na vida, né? Vivi praticamente sem a minha mamãe. Mas eu agradeço a Deus, irmão. Não entendia nada, mas fui até junto com aquele irmão, um culto da congregação, e depois no outro culto ele já me levou no Brás, e eu tinha batismo, e eu nem esperei, estava com medo, irmão, porque tinha falado que eu ia para o inferno. Eu peguei, corri e me batizei no dia 23 de outubro de 1977, 3 dias antes do meu aniversário. E, na verdade, eu ia completar 13 anos, eu ainda tinha 12 anos e um pouquinho, que era começo do mês, e eu comemoro aniversário no dia 26 de outubro, tá chegando perto já também. Então, irmãos, eu ali me batizei, comecei a frequentar as reuniões de jovens e comecei a aprender aquilo que o irmão ensinava lá, sobre que a salvação era só ali, e aquilo foi... Eu ficava um pouco confuso, irmãos. Quando eu saía, eu via outras pessoas de outras denominações, pessoas sérias, pessoas que eu conhecia, que tinham um testemunho maravilhoso, irmão. Na minha rua morava uma família, essa família, não vou dizer aonde que eu morava, nem o nome da rua, mas eu me lembro, irmão, morava uma família, eu não tenho nada contra eles, não vou citar nome deles aqui também, não sei nem se existe alguém da família deles ainda, que já era uma certa idade. Eles eram da congregação, mas, irmão, era um escândalo, eles viviam brigando, e um corria para a rua, e gente querendo bater, irmão, e eram músicos. Eu ficava assim, com vergonha, porque eu já tinha batizado, então quase eu não ia naquela casa, porque eles também nunca vieram na minha, sabendo que eu era uma pessoa jovem ainda, sozinho. Nunca ninguém me visitou, nunca ninguém, nenhum jovem me visitou, nenhum cooperador de jovem, ninguém. Enquanto eu morei ali, próximo à congregação, ninguém ia na minha casa. Ninguém. E eles me conheciam, viam lá, saudavam na igreja, mas eu era uma pessoa simples, pobre, irmão. Eu não tinha muito valor, assim, para muitos. Enquanto muitos faziam reuniões de visita, mas ia na casa de um, de outro, nem me convidavam. Eu também não fazia questão, porque eu me sentia como, assim, um pouco repudiado. E aquela denominação que eu saí, os jovens vieram atrás de mim. Um grupo de jovens. Por que você saiu, irmão Raul? Volta lá, nós estamos ensaiando. Mas eu já estava, irmão, com a minha mente totalmente cauterizada. Eu usei termos que que Deus permitiu que eu usasse para tirar a culpa de sobre mim, né? Porque no fundo eu tinha vontade também de estar com eles, mas eu achava que eles iam se perder, eu ficava com pena. Mas não tinha lógica, porque eu não tinha conhecimento nenhum da Bíblia, ninguém me ensinou nada, apenas eu li em casa, sempre li, gostei de ler. Desde pequeno eu lia livros, eu tinha muitos livros, irmão, muitos livros. Eu gostava de ler muito de livros a respeito
das coisas de Deus. O tempo foi passando, irmãos, eu fiquei muito tempo sem ver a minha mamãe, mais ou menos uns 8 anos sem ver minha mãe. E um dia eu tive uma surpresa, inclusive pregaram uma palavra que falaram que alguém aqui vai encontrar alguém que você faz tempo que não vê. E eu, na simplicidade, peguei aquela palavra. Por isso que eu digo, irmão, tem coisas, por isso que Deus opera às vezes na vida da gente em outro lugar, porque a gente, irmão, estando na simplicidade, sem malícia, sem maldade, Deus também está vendo a gente, sabe, irmão? Deus, ele não, Deus sabia que eu tinha saudade da minha mãe, que quando era dia das mães, eu não podia levar presente para minha mãe. Eu tinha uma madrasta, mas ela não foi uma pessoa assim muito... Ela fez a parte dela, mas ela tinha assim, uma certa diferença com a gente, sabe, irmãos? Que nós não éramos filhos dela. Embora eu gosto muito do filho dela que está lá, não sei se está bem, se não está. Faz tempo que eu não vejo, não tenho telefone. Eu quero bem a eles, não quero nada. Eles não têm nada a ver com isso, irmão. E também quero bem ela que já partiu. Eu não estou falando isso aqui para denegrir a imagem de ninguém. Pelo amor de Deus, irmão. Nós somos servos de Deus e não podemos fazer nada isso daí. Certo que nós passamos um processo diferente, né? Para quem é criado com a mãe, né? E a ponto de quando eu congregava direto, não perdia nada, irmão. E queria converter as pessoas na marra. E meu papai, ele era muito devoto de uma imagem, né, que muitos adoram, né? E eu fui pro meu pai e preguei para ele que aquilo tudo era coisa do diabo, que ele ia pro inferno. Irmão, um filho falar isso para um pai, eu não tinha entendimento, né? Podia usar outro termo, então ele me expulsou de casa. Eu tinha apenas 14 anos de idade e fui expulso da minha casa. Ele falou assim: ou você escolhe a igreja, ou você vai ficar aqui, ou vai ficar na igreja. Se você escolher a igreja, você já pode ir embora agora. Pega teu e vai se virar, vai morar onde você quiser. Eu era criança, irmão, não tinha onde morar, não tinha nada. Eu trabalhava já numa mercearia de um japonês, irmão, só que naquela época, irmão, como é que eu ia viver aonde? Uma criança. E eu saí mesmo assim, achando eu vou ficar na rua aí, em qualquer lugar. Saí. Quando peguei minha bibliazinha, um paletózinho velho que eu tinha, que eu ganhei de uma senhorazinha que era muito pobre, que também era da congregação, e fui embora, irmão. Quando eu estava saindo, meu pai, Deus, né, tocou no coração dele, por certo, ele me pegou pelo braço: vem cá, meu filho, vem cá, não vai embora não. Fica aí, vai, pode continuar aí na tua igreja. Ele pensou que eu ia ter medo, mas eu não tive, eu ia ficar na rua, irmão. Simplesmente isso. Mas eu acreditava, desde aquela época, que Jesus Cristo ia cuidar de mim. Glória ao Senhor. Não me perdoa que às vezes a gente se emociona, mas eu senti de falar para os irmãos isso aí. Então, irmãos, ali eu fui congregando. Aí um dia, irmãos, por motivos que não é muito bom falar aqui, eu fui novamente expulso de casa, não porque eu fiz alguma coisa errada, não, é porque eu fui menosprezado, porque eu estava indo na igreja, né? E também eu revidei, assim, não com briga, mas eu revidei usando as coisas de Deus, o entendimento que Deus já tinha me dado naquele momento, que era muito pouco, e aquela pessoa que me atacou disse coisas terríveis, e eu não posso repetir aqui que são coisas feias, certo? Que aquela pessoa não era minha mãe, então, claro, né? Ela pegou uma caneca, irmão, grande assim, naquela época, não sei se tem hoje, que é uma chaleira que apitava, irmão, só que um bule que apitava, não sei nem como é que chama aquilo, mas era de um metal grosso e pesado. Sabe esses bolinhos de café que tem hoje, que vem da Itália? Era tipo aquilo, mas era grande, era pesado mesmo. Ela pegou aquilo, irmão, e veio contra mim para bater com aquilo na minha cabeça. Ela ia quebrar a minha cabeça mesmo. Talvez ela estava fora de si, eu não vou julgar ela de jeito nenhum.
permissão de Deus. Eu não estou aqui para atacar ninguém, para estar perdoado. Para mim não tem nada de guardar mágoa de ninguém, irmão. Senão eu não vou para o céu, entendeu? Então ela veio com aquilo e meu pai estava vendo tudo e não me defendeu. E ela veio, levantou aquilo e veio para bater na minha cabeça. Eu corri para um lado, ela veio para o outro e eu não tinha como escapar. Mas eu era muito ligeiro, irmão. Eu era criança. Era muito rápido também. E também eu gostava muito de praticar algumas coisas e assim, que eu aprendia, né? Então quando eu vi que ela ia conseguir me atingir, irmão, que não tinha jeito, estava encurralado, ela ia me atingir, ia quebrar a minha cara e sei lá o que ia acontecer, meu nariz, sei lá. Ela veio com força. Ela era uma pessoa forte, irmão. Uma senhora forte, tinha força igual um homem. Ela levantou aquilo e veio, mas quando ela veio com aquela força, eu não sei como, irmão, eu pulei para trás, ergui minha perna, que nem um praticante Kung Fu, né? E chutei, não ela, mas eu chutei bem na pontinha, não sei como é que eu fiz aquilo, irmão, foi Deus. Bem na pontinha assim da chaleira. Quando eu fiz assim, o impacto tirou a chaleira da mão dela e a chaleira rodou e caiu do outro lado. Quando ela baixou para pegar a chaleira, irmão, eu corri. Pensei que meu pai ia me defender, ia falar para ela parar com aquilo, e o meu pai falou, vai embora, vai embora, vai embora. E eu comecei a fugir, irmão. Mas a minha casa lá onde eu morava, não tem mais aquela casa lá, era uma casa muito grande e ela tinha grades até em cima, e o quintal tinha uma laje, e eu peguei e fui para a laje e ela foi atrás de mim. A laje era alta, irmão, eu sabia que não tinha como sair. Embaixo tinha uma escada, eu falei, se eu ficar aqui ela vai me acertar. Ela pegou a chaleira e veio de cima de mim de novo. Aí eu pulei lá de cima daquela laje, lá embaixo nas escadas, graças a Deus que eu não me machuquei, caí em pé. Corri no portão, quando eu fui abrir estava tudo trancado, e o portão tinha umas grades em cima, assim, com ponta, irmão. Mas ela foi para descer a escada também, eu peguei e segurei naquelas pontas, e de uma forma que eu não sei explicar, eu podia ter me machucado, podia ter furado a minha barriga, tanta coisa, irmão. Mas eu agradeço a Deus que eu consegui pular aquele portão, e aí eu saí chorando. E agora, para onde é que eu vou, né? Eu sabia que tinha irmãos, mas não adiantava procurar irmão, ninguém ia me receber, e, enfim. Eu lembrei de uma tia minha, sabia que ela era crente, mas não sabia de onde ela era. E eu fui até a casa dela, irmão. Quando cheguei lá, ela estava acordada, ela me recebeu e ela era da congregação também. Aí logo, a minha mãe, eu reencontrei ela, claro, um pouquinho antes disso. Eles ligaram para minha mãe, ela morava em Florianópolis, e ela veio me buscar e me levou para lá morar. E eu ainda crente, aí cheguei lá, comecei a trabalhar numa padaria que ela tinha. E enfim, com 18 anos eu conheci uma jovem. Essa jovem maravilhosa que eu tenho junto comigo até hoje, né, que me suporta, que tem paciência comigo. Eu sou uma pessoa que eu não sirvo pra nada, irmão. Porque eu tô, sei lá, só Deus que sabe. Eu digo que eu não sirvo pra nada, nem pra pregar. É verdade. Porque eu era feio, né, irmão? Ela era tão bonita, como é que ela ia gostar de mim? Eu comecei a gostar dela, mas a gente naquela época tinha um namoro, irmão. Não era um namoro de ficar se agarrando, de ficar pegando um na mão do outro. Não. Era um namoro assim, eu olhei pra minha esposa e quando eu fui para Florianópolis, eu fui na igreja lá, né? Eu conheci ela na igreja, eu olhei para ela e comecei a gostar dela e não falei nada com ela, né? Eu não conversei, eu tinha vergonha, nunca tive uma namorada, nunca tive nada, eu era muito tímido, irmão. Até para recitar na reunião de jovem. Mas eu agradeço a Deus, irmão, que chegou o momento que teve a oportunidade, vou resumir, conversei com ela. Foi uma coisa de Deus, muito bonito. Eu estou resumindo, senão isso aqui vai até amanhã, irmão. Eu não vou demorar não, tá? E aí nós se casamos, conforme, dentro certinho, conforme tem que ser. O primeiro beijo que eu dei nela foi depois de casado. Primeira vez que eu peguei na mão dela, eu fui muito exagerado também, né, irmão? Precisava ser assim também, né? Mas eu tinha medo de tudo, irmão, eu não queria perder. Eles falavam que... Até de dar a mão naquela época lá, irmão, ele dizia que era pecado, então mudou muito, né? Mas naquela época era assim.
quantos anos atrás já, né? Eu tô com 59 anos, eu tô falando de quando eu tinha 17, 18 anos, irmão. Eu casei com 18 anos, nunca namorei, casei, namorei, sim, uma semana mais ou menos com a minha esposa, nem totalmente errado, porque já pensou se eu fosse um picareta, desculpa a expressão. Eu tinha acabado de chegar de São Paulo, ela nem me conhecia. E fui falar com o pai dela, fiquei noivo, casamos com 18 anos. Quando chegou 19, 20, com 20 anos mais ou menos, 19, 20 anos, então veio, minha mãe tinha uma padaria. Irmão, por isso que eu digo, irmão, a gente só tem valor quando a gente tem alguma coisa, né? Então aquele cooperador lá, ele ia lá naquela padaria, irmãos, eu não entendia nada. Ele chegava para minha mãe e pedia notas em branco, muitas notas, irmão. Ele queria aquelas notas em branco e eu ficava assim preocupado. Por que esse irmão quer tanta nota em branco? Ele tomava um café e falava assim, não tem umas notas aí que a senhora possa me arrumar, porque eu tive fazendo uma viagem e esqueci de pegar a nota. Então, minha mãe, na simplicidade, irmão, ela também não entendia, acreditava nele, porque era um cooperador. Então minha mãe dava lá umas 10 notinhas para ele. Depois que eu fui ver, irmão, que quando a gente sai numa viagem, né, não o meu caso, porque eu poucas vezes ganhei isso, a gente apresentando uma nota, a gente recebe o valor que a gente gastou, né? Aí eu entendi. Eu falei, tô entendendo agora. Depois que eu fui pro ministério só, que eu entendi isso. Enquanto eu estava no banco, para mim era tudo santo. Eu achava que Deus descia lá dentro, eu falava com eles, né? Eu achava que o Espírito, que Deus encarnava no homem lá em cima, e que vinha uma luz, e que naquela luz vinha a palavra. Eu pensava tudo isso na minha cabeça, irmão. Porque era isso que eles falavam. Então eu não tinha... Quando eu estava naquela outra denominação, ali tinha um ensino bíblico, mas eu não fui à frente, irmão. Não fui à frente. Por quê? Eu fui batizado, fiz o discipulado, fui batizado certinho, de acordo, mas depois eu, por causa desse negócio aí do inferno, eu fiquei com medo e fui para lá. Então, irmãos, eu agradeço a Deus por Deus ter aberto os meus olhos. Passei anos lá. Durante esse período, sempre eu fui, não vou dizer contencioso, mas eu fui assim contrário a muitas coisas. E eu bati de frente muito com muita gente. Porque eu ia na Bíblia e não estava escrito aquilo. Aí eu chegava lá, perguntava para o irmão, ele não me respondia. Fui para cooperador de jovens, por causa que minha mãe tinha uma padaria e tal. Fui para cooperador de jovens. Vocês estão entendendo como é que é a coisa, irmão? E de repente, irmão, glória ao nome do Senhor, eu comecei a ver coisas erradas. E uma vez já queriam me sentar, então, como cooperador de jovens, mandaram eu ir para um lugar atender, onde já tinha um irmão atendendo, e tiraram o irmão de lá, enfim. E o irmão ficou triste comigo, e não fui eu, irmão. Eu fui mandado para ir lá. E eu não sabia. Eu pensava que o que o ancião mandava era Deus. E quando eu cheguei lá, irmão, isso trouxe um problema, trouxe uma contenda. E aí os irmãos já... Outros irmãos que nem procuraram saber por que eu fui lá, disseram que eu tinha abandonado a reunião de jovens. Não era nada disso. Foi o irmão que mandou e depois ele para tirar o corpo fora não falou nada. E aí eu fiquei sem saber. Aí eu comecei a ver assim, meu Deus, mas o irmão fez isso comigo. Ele falou para mim ir lá. E foi ele que falou, não foi eu que eu quis. Aí, mas não adianta, eles não me escutavam. Eu era um menino praticamente, eram pessoas de mais idade. Aí um irmão me encostou lá, disse que eu ia ficar sem atender. Aí eu fiquei encostado até por tempo indeterminado. Eu fiquei mais ou menos uns 10 cultos da reunião de menores sem atender, irmão. Depois de 10 cultos, aí um ancião daquela denominação me chamou e perguntou certinho como é que foi. Aí não estava mais na padaria, estava no supermercado. Era gerente do supermercado. Então ele ia lá, sempre Deus preparava alguma coisinha para ele também. Irmão, não que eu queria comprar ministério, nada disso não. Eu sempre fui simples, não era só para ele, irmão. Quem chegava na minha casa, graças a Deus, nunca saiu de mão vazia. Podia ser o pobrezinho, podia ser... Do mesmo jeito que eu tratava o ancião, eu tratava o irmão pobrezinho, eu tratava aquele que tinha um problema mental, eu tratava tudo a mesma coisa, irmão. Não tem diferença, para mim não tinha. Eu não fazia isso por maldade, por... se eu fazer isso ele vai me colocar. Não, não tinha esse pensamento na minha cabeça, irmão. Eu não conhecia essa malícia. Isso foi o tempo que foi me ensinando. Então esse ancião revogou tudo aquilo que eu tinha feito e eu voltei a atender novamente na mesma comum, que era central lá.
E o tempo foi passando, eu vou pular, senão vai ter muita coisa. Vi muita coisa que não era certa. E fui chamado a atenção por coisas que não tinham lógica. Uma vez eu lembro que eu fui para Bahia, já era nessa época. Estou pulando já, tá, irmão? Nessa época eu era já ancião, estou pulando já para ancião. De cooperador de Jó, pulei para ancião. Não vou contar parte do cooperador, porque senão vai demorar muito esse vídeo. Eu lembro que Deus me fez entender que eu tinha que ir para Bahia, para um lugar bem simples e pobre. E eu já tinha saído, minha mamãe já tinha voltado para São Paulo. Eu fiquei praticamente desempregado, fui trabalhar numa empresa que ali Deus me abençoou bastante, consegui comprar uma casa naquela época, né? E não estou dizendo agora, não faz tempo isso aí, né? Eu tinha condições, aí eu conseguia fazer visita, conseguia ter um carro, tá entendendo, irmãos? Hoje não tem mais nada, irmão, só que tem Jesus Cristo, né? E o que aconteceu, irmão? Eu senti a necessidade de um lugar na África, na Bahia. Eu sabia que os irmãos não iam aprovar porque eles nunca aprovavam nada meu. Então eu falei para o Senhor e fui só assim mesmo. Só falei para 2 irmãos, 3. Como os irmãos lá gostavam muito da gente, irmão, Deus preparou 399 cestas. Só um irmão deu 200 cestas. Mas cestas, irmão, eu vou falar para os irmãos, cesta muito grande, irmão. Tinha tudo que os nordestinos gostam. Tinha farinha, tinha linguiça, carne seca, a coisa muito mais linda, irmão. Daquela cesta. Para os irmãos terem uma ideia, a minha casa era pequenininha. Não era uma casa, não é casa, era uma casinha, irmão. De Coab, né? Então, para quem é brasileiro sabe o que é Coab, né? E ali, irmãos, eu comecei a colocar os alimentos que vinha, porque eu não tinha onde guardar. E a minha viagem, eu não sabia nem como é que eu ia levar, irmão. Foram colocados ali, irmão, quase 400 cestas. Depois começou a chegar bicicleta, geladeira, berço de criança, caixas e caixas e caixas de roupa. Os irmãos têm uma ideia, minha casa ficou super abarrotada e não tinha mais lugar para mim entrar na casa. Nós deixamos aberto só onde era o fogão e um corredorzinho no meio daquelas coisas para nós chegar na cama e no banheiro. Os irmãos ver a quantidade de coisa. E depois veio a minha esposa, e hoje não está mais também congregando, está numa igreja batista também, a nossa irmã Elaine, uma caríssima irmã, o Dr. Charles, que é um caríssimo irmão, que ele é cirurgião, um irmão super humilde. Eu convidei eles para ir comigo, a irmã enfermeira também entende. Então Deus preparou que eu consegui remédios em São Paulo, e um irmão sabendo que eu ia, ele me levou mais ou menos, eu não me recordo se foi 11 instrumentos, eu não quero aqui. Então ali coloquei os instrumentos, irmão, e a coisa foi tanta que as irmãs tiveram que, vinha muita roupa faltando botão, entende, irmão? Então a minha esposa e aquela irmã, tinha uma outra irmã também, que muito prestativa, muito amorosa. Essa outra irmã, ela ajudou a lavar as roupas, que veio muita roupa suja, coisa rasgada, ela descartava tudo, irmão. E a minha casa virou como um depósito. E aí começamos a preparar. A minha esposa carinhosamente fez pacotinhos no plástico, colocou roupinha de bebê, roupa de senhora. Enfim, foi tudo bem organizado, irmãos. E aí começou a perseguição. E eu precisava ir levar como? Eu peguei e clamei ao Senhor. Falei, Senhor, eu preciso levar isso aqui. Aí Deus, por misericórdia, preparou um irmão lá, que tinha caminhão, e a sua empresa estava parada. O caminhão estava lá encostado, e eu conversei com ele, e ele prontamente me emprestou o caminhão, mas eu não sei dirigir caminhão. Então, um irmão que eu sempre estimo, né? Não sei se ele me estima, ele estava também numa situação difícil, mas eu nunca desprezei ele. Muitos não saudavam, outros não consideravam, mas eu nunca, irmão. Graças a Deus, nunca cortei a liberdade de ninguém, irmão. Pode ser que com alguém que eu não me lembre, que eu possa ter sido rude, que ninguém é perfeito. Mas dizer que eu cortar a liberdade, não cortava. Dos jovens que tinham problema, que tinha muito jovem que me procurava porque tinham feito coisas que não são lícitas, irmão.
E eu aconselhava eles guardar aquilo em segredo e pedir perdão a Deus e não fazer mais. E não contar para nenhum ancião, que senão eles iam perder a liberdade. E hoje tem muitos jovens desse que estão lá ainda. Outros jovens mudaram de lá. Outros, não foi poucos, estão firmes. Eu creio que tem até alguns em outra denominação já. Porém eu não falei que eles iam para o inferno, nem condenei eles, nem mandei eles para o último banco. Eu era ancião. Eu escondia tudo dos outros. Eu sabia que os outros iam matar aquela alma. Eu tinha preocupação muito grande com as almas, como eu tenho até hoje, irmão. Até para me falar, eu tenho cuidado, procuro não machucar, mas mesmo assim, às vezes a gente sai um pouquinho do sério e fala e a gente é chamado de ignorante, de tanta coisa, né, irmão? Então, irmão, certo é que fui para a Bahia com aquele caminhão, Deus preparou o meu patrão para ser o meu motorista. Naquela época a empresa estava ruim, então ele falou, eu vou levar o caminhão, ele sabia dirigir caminhão. Para mim não dizer que eu fui sozinho, para não dizer que eu estou querendo roubar a glória de Deus, eu pensei em convidar um diácono, convidei, infelizmente foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque eu não tenho nada contra esse diácono, mas ele era um pouco soberbo, orgulhoso, eu não sabia. Então, ele não levou quase nada, irmão. E ainda o que ele levou, Deus que me perdoe, nós tivemos que deixar, dava para encher a metade de um caminhão, mas só que não prestava, irmão. Sapato furado, roupa rasgada, essas coisas todas, nós não ia dar para os nossos irmãos lá, ou para os necessitados, porque nós não fomos só atender a igreja. Nós ia atender aonde precisasse, irmão, onde que Deus fizesse nós parar. E nós, irmãos, então tivemos que descartar aquela mercadoria dele. Aí nós arrumamos um carro, uma pessoa assim, um irmão lá, um carinho, até preparou o carro dele para nós e ele foi junto conosco. Também passamos alguma dificuldade, porque ele queria vir logo embora e a gente estava ali fazendo a vontade de Deus, né? Pelo menos eu sentia isso, porque eu não estava ali para pregar a igreja, para pregar placa, para falar, não. Eu estava ali para ajudar, só, mais nada. Só isso, irmão. Eu não estava ali para falar de congregação, eu não tinha nada disso na cabeça, irmão. Eu já estava liberto. Só que tem uma coisa, né? Eu estava vivendo ainda naquele ambiente. Então, o que aconteceu, irmão? Ali eu comecei a ver coisas. Aquelas cestas que a gente entregou, eu não tenho nenhuma foto de eu entregando cesta, irmão. Nenhuma foto. Mas aquele diácono, toda vez que ele pegava uma cesta, ele pedia para um irmão lá pegar uma máquina ou um celular. Não sei se já tinha esse tipo de celular, mas sei que ele pedia para o irmão lá. Era um celular, sim. Aí já existia, claro. Não é desses modernos que tem hoje, mas tirava foto. Então quando ia ele entregar uma cesta que ele pegava do caminhão, que nem foi ele, irmão, ele pedia para fotografar ele bem na hora que ele estava entregando. Isso me deixou assim um tanto escandalizado, porque eu falei, nossa, esse irmão não trouxe nenhuma cesta, ele está batendo foto. Eu fiquei com vontade de bater também. Aí eu pensei, não, eu não quero nada de bater foto, eu não quero me aparecer, eu não quero aparecer. Estou contando isso, irmão, não é para me aparecer. Porque para que eu tenho que me aparecer, irmão? Quem tem que aparecer é o Senhor Jesus Cristo. Eu considero que eu não fiz nada. Apenas mais do que minha obrigação e pronto. Muitas pessoas ficaram contentes. Aquele médico, prontamente, irmão, nós montamos ali na casa de um determinado irmão, uma clínica. E nós chamamos todo aquele bairro bem pobrezinho, perto do Vale de Jequitinhonha, irmão, se eu não me engano. Muitas pessoas vieram, e ali não tinha, naquele tempo, não tinha posto de saúde perto, era longe. De vez em quando aparecia um médico lá que fazia atendimento nas casas. Eu estava com um médico, né, junto comigo, e uma enfermeira. Então ali na casa daquele irmão nós montamos como um consultório. E Deus preparou tanto medicamento para diabetes, para dor no corpo, dor de cabeça, pressão alta, negócio de colesterol. E o irmão foi bem equipado mesmo, com muita coisa, irmão, Deus preparou de medicamento, sabe? E eu estava com o médico, então eu pude convidar todo aquele vilarejo, mesmo aqueles que não é só da congregação, né? Podia ser de Assembleia, Batista, podia ser de onde fosse, irmão. Eu não estava ali para pregar a igreja, eu estava ali para ajudar o próximo.
E ali fazia fila, irmão. Tanto é que o irmão ficou quase até meia-noite trabalhando, ou até mais, porque não acabava de gente. E no outro dia ainda tinha mais gente ainda. Tive que sair de lá um pouco tarde até, porque nós tínhamos outras coisas para fazer. Fomos na casa de um irmão ancião bem velhinho, estava com uma diabetes, o pé dele estava furado, você viu o osso. Aquele médico com tanto carinho, com tanto amor, foi lá, fez o curativo, limpou. E nós oramos por aquele irmão. Deve ter Deus recolhido ele, que ele já era velhinho. O que eu soube na última vez, né, quando eu morava lá ainda, e estava ainda dessa denominação, é que ele tinha sido curado e o buraco fechou. Uma coisa inédita. Mas uma coisa é certa, irmão. Eu sentia que tinha alguma coisa errado. Quando eu via, comecei a participar de determinadas reuniões, porque eu comecei a atender presídios de segurança máxima. Eu lembro que quando começou esse movimento na nossa cidade, ninguém queria atender, porque tinham medo de entrar lá, porque era perigoso e não sei o quê. Aí me escolheram, assim meio sem querer, porque eles achavam que aquilo não ia render nada. Sabe que não vai dar nada? Põe ele mesmo. Aí eu fui. Não tinha medo, irmão. Graças a Deus. Eu sabia que se eu morresse, eu já não tinha muito assim, como eu tenho hoje também. Eu não sou nada, eu não tenho força, eu não sou corajoso. Mas se eu estiver em Cristo, o melhor é ir embora mesmo, porque ficar aqui nesse mundo. Naquele tempo eu já estava vendo isso, imagina agora a promiscuidade que está aí. Não sou nenhum santo, não, irmão. Nós pecamos todo dia. Aí do homem que fala que não peca. Esse negócio de falta, isso aí é conversa, irmão. Fui batizado e pelo batismo, criei em Jesus Cristo primeiro. E pela crença que eu me batizei, não foi por causa da CCB. Eu me batizei por causa de Jesus Cristo. Mesmo que eu já tinha batizado na outra denominação, eu batizei lá também por causa de Jesus Cristo. Estão entendendo, irmão? Hoje eu congrego numa igreja bíblica, né? E considero aquilo que eu criei, que era Jesus Cristo. Porque eu não fui batizado apenas na congregação. Eu já fui batizado 3 vezes. Eu fui batizado na igreja romana, quando era criança. Fui batizado nessa denominação evangélica, que era uma igreja que pregava Jesus Cristo. E depois fui batizado na congregação, porque tive um pouco de medo também. A gente é criança, mas eu gostava também. Estudei música, fui violinista. Eu não entendia, né, irmão? Quando eu comecei a entender que eu estava já no ministério, que eu via que estava tudo fora, a primeira coisa que eu comecei a entender foi quando o ancião, já quando eu entrei para ancião, de ancião, esse mês aqui completou 21 anos de ancião, 12 de cooperador, de jovens, são 33, e 5 de cooperador de adulto. 38 anos no ministério. 38 anos. Vou fazer 60 anos agora. Para os irmãos terem uma ideia. Eu pensei que era até menos. Eu estou fazendo a conta aqui. Mas eu não estou somando. Não estou falando só de ancião. De ancião eu tive pouco, 21 anos. Mas eu me colocaram lá para atender os presos junto com um irmão que era desprezado, que todo mundo falava para mim, você vai sofrer na mão desse irmão. Irmão, o irmão sempre me tratou bem. Lá dentro daquele lugar, irmão, daquele presídio, ele era respeitado, porque ele tinha sido detento. Até os diretores daquele presídio respeitavam ele. E ele foi realmente o que iniciou, não fui eu. Eu fui lá só para acompanhar. E eu não vou dizer que eu fui sozinho, não. Eu fui porque os irmãos do Braz mandou, irmão. Mas só que eu chegava lá e ele ficou meu companheiro. E eu gosto dele até hoje. Ele nunca me desprezou, irmão. Ele está lá ainda. E nunca me desprezou até hoje. Uma pessoa que eles achavam que não valia nada, né? Mas ele, para mim, ele foi um grande herói também. Deus abençoe ele. Eu talvez nem veja esse vídeo, porque eu não tenho contato dele, mas uma coisa eu tenho a dizer, irmão. Eles não queriam entrar lá, eu comecei a ir. Palavras duras que Deus dava, irmão. E Deus começou a fazer um movimento. E começaram muitos a aceitar a Jesus Cristo, porque eu não pregava a congregação cristã. Eu pregava Jesus Cristo. Depois, também, como não tinha ninguém, colocaram eu para atender as clínicas de recuperação em Santa Catarina também. Eu comecei a atender aquelas clínicas. Só que Deus começou a abençoar, irmão. Eu pregava Jesus Cristo. Então começavam
Deus começou, eu posso dizer que aquilo ali foi um movimento de Deus, pelo menos para mim no momento, né? Porque eu comecei a aplicar, eu fui um pregador muito eloquente também, naquela época. Mas quando eu comecei a entender, quando eu fui para o ancião, eu comecei a entender, irmão, eu comecei a mudar, assim, aos poucos. Eu lia, fazia uma análise bíblica, eu não sabia que era exegese, mas eu já fazia isso. Porque para mim, quando for pregar, não dá nenhuma mancada, como diz, né? Porque eu escutava os irmãos falar coisa que não tinha nada a ver, irmão. Palavras que não estavam nem na Bíblia. E eu, como era desde menino, lia a Bíblia, eu comecei a perceber que não... Até que quando eu fui para o ancião, eu percebi mesmo que aquela revelação que eles falavam tanto, né? Não era bem assim. Porque eu falei, irmão, a gente tem dificuldade às vezes para ler uma palavra. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou para mim, irmão, fique em paz. Você já tem o dom da palavra. Você vai lá, abre qualquer capítulo e lê, Deus vai falar na tua boca. Quando ele falou aquilo, irmão, eu fiquei impressionado. Eu falei, mas não é bem assim. Não é? Eu pensei comigo, né? Vou abrir qualquer lugar e vou pregar assim, sem saber nem texto, nem contexto, nem nada. Aí eu comecei a desconfiar daquilo, e aquilo foi me despertando, me despertando. E, irmãos, eu agradeço a Deus que também fazia visita toda semana. Eu saía, tinha um dia na semana, como eu trabalhei uma madeireira, que eu ficava de folga. Então nesse dia de folga, não era madeireira, era um trabalho de vendas de compensado. Eu ficava de folga, então o que eu fazia, irmão? Eu e minha esposa, nós pegávamos o nosso carrinho. Deus sempre preparou alimento na nossa casa, irmão. Muito, quantidade. E o que eu fazia? Eu pegava aquela cesta, sempre, irmão, sempre. Às vezes vinha 4, 5, 6 cestas. Mas, irmão, faz o que você sentia aí. Era assim, sem eu pedir nada. Eu colocava no meu carrinho, subia para as favelas, para os morrinhos, irmão, lá. Eu nem vou chamar de favela para não menosprezar, porque quem mora em favela é pessoas que eu já morei em barraco, então eu sei, irmão, tem pessoas boas que moram. Nós não podemos menosprezar esses lugares. Tem pessoas boas, honestas. Tem pessoas que às vezes vai para a criminalidade por causa da falta, irmão, do Estado, da falta, primeiro, de Deus fazer com que alguém vá lá, porque ninguém quer ir. Tá entendendo? Até os evangélicos mesmo. Existem igrejas evangélicas, não vou citar nome, e aquilo para ele não dá lucro. Ele quer ir aonde tem isso aqui, ó. Por isso que tem muitas igrejas evangélicas hoje se corrompendo, pregando coisas que não existem. Fogueira não sei do que, a bênção não sei do que, a tarde da bênção, isso daqui da bênção. E a pessoa carente, provada, angustiada, vai atrás dessas coisas todas, irmão, e aí deixa dinheiro. Daqui a pouco, e eles não vão em lugar nenhum, dificilmente, não vou dizer todos, né? Eu não conheço, não posso generalizar, mas dificilmente eles vão em algum lugar, irmão. A congregação também não vai, pior ainda. Pior ainda, mas graças a Deus, irmão, eu não sou melhor do que ninguém. Mas uma vez me chamaram para mim, eu morava em Santa Catarina, e uma irmã muito desesperada, o esposo dela estava em Jacupiranga, que já é São Paulo, né? Acho que é Jacupiranga o nome, ali perto de Cajati, eu não me lembro agora o nome, irmão. Sei que era por ali. Eu morava em Florianópolis. A irmã me ligou e falou, irmão, meu esposo está na UTI, eu queria que o irmão fosse lá. A irmã achava que eu era um ancião, que eu era rico, né? Eu não tinha dinheiro nem para pôr gasolina, porque eles não ajudavam, irmão. Poucas vezes que eu fui ajudado, poucas vezes, irmão. Não vou dizer que nunca fui. Se eu falar isso também vou mentir. Poucas vezes. E parou totalmente, então, quando eu comecei a bater mesmo de frente. E, então eu peguei e falei, como é que eu vou? Mas eu falei para a irmã, eu vou lá, irmã. Aí não consegui mais almoçar, irmão. Não conseguia, que não entrava, comecei a lembrar do irmão. Aí liguei para um companheiro que eu também tenho grande estima por ele, não sei se ele tem por mim, mas ele era um irmão muito bonzinho, muito assim caridoso também, tinha um amor. A esposa dele é uma pessoa fantástica. Pena que eu perdi o endereço deles. Eu sei que eles estão lá para Indaiatuba, né? Eu gostava, eu amo aqueles irmãos, eu amo, glória a Deus. Mas nunca mais tivemos contato. Enfim, quando você começa a entender Jesus Cristo, como Ele é, aqueles que discordam se afastam de você, principalmente da congregação.
E principalmente quando você passa por um processo de uma enfermidade, fala um monte de coisa, porque eu passei por esse processo, então ali naquele momento eu não podia fazer carta de renúncia, meu médico tinha me dado um laudo que eu tenho ali, eu não vou pegar porque não precisa, mas se alguém quiser ver o laudo, pede para mim no e-mail, que eu tiro uma foto e mando no seu e-mail, tá? Então esse laudo, irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa, dizia que eu não podia assinar nenhum documento, tá entendendo? Eu tive que assinar uma carta, né? E quando eu fui no meu psiquiatra, que eu já estava enfermo, ele falou para mim, você não podia, esse documento, essa carta só não tem valor nenhum. Mas eu não queria mais voltar também, irmão. Às vezes eu tava com vergonha, porque meu telefone tinha aqueles meus amigos, né? Entre aspas. Muitos que eu orei na casa deles, muitos que Deus deu a graça de ver milagre na casa deles, irmão. Começaram a me chamar eu de pecador, sem saber de nada o que tinha acontecido comigo. Não sabia nada, irmão. Então começou comentários de tudo quanto é coisa. Só para os irmãos terem uma ideia, até hoje existem comentários, porque a última vez que eu fui ao Brasil, irmão, eu chegando lá, um irmão que eu gosto muito também, que me considera muito, é músico, muito desprezado também, ele. Posso falar o nome dele aqui, irmão Manuel. Eu gosto muito dele, porque era uma pessoa que nunca me desprezou. Tenho um carinho muito grande por aquele irmão, pela sua família, pela sua saudosa esposa, né? Porque todo mundo criticava ela porque ela usava calça comprida, irmão. E eu não criticava, eu entendia que existe a calça de mulher e calça de homem. E uma vez eu estava passando, ela estava com aquela calça comprida, ainda com alguma pintura. Ela pensou que eu não ia saudar ela, né? Porque eles têm costume de não saudar. Eu parei e falei, ô irmã, né? Falava paz de Deus, ô irmã, paz de Deus, como é que vai a irmã? Ela ficou assustada, pensou que eu ia falar alguma coisa. Tudo bem, irmão. Só que ela estava fumando também. Eu nem vi nada, eu nem reparei isso, não senti nem cheiro. Eu fui lá para saudar a irmã. Esse cara enfiou o cigarro no bolso, aceso mesmo. Irmão, uma coisa eu sei. Quando eu tava fumando, mas tem coisa que escapa, irmão. Vocês perdoam aí. Se o esposo dela escutar, ele vai saber como é que tava. Porque sei que ela tava assim e sei que eu conversei com ela. Eu só tô com uma dúvida a respeito do cigarro aí, porque tem coisa que eu passei uma enfermidade difícil, irmão. Eu não sei nem como eu tô lembrando tudo isso aqui. Hoje eu tô melhor, Deus me libertou de estar dentro da congregação, me libertou. Há pouco tempo atrás ainda estava com desejo, vou ser sincero, mesmo sabendo tudo isso, porque o meu projeto era o seguinte, entrar e não tirar ninguém de lá, mas explicar o que é a doutrina cristocêntrica. Era isso que eu queria. Então eu fui, naquela época, né, faz um ano atrás aí, alguns anos, o irmão falou que mandaram uma carta aqui para Portugal sobre mim. Eu fui descobrir, não tinha carta nenhuma, era tudo mentira. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou ficar no meio desse pessoal, já era para mim ter criado vergonha na cara, vou sair mesmo. Peguei e saí, irmão. E depois que eu saí, porque eu já tinha saído no Brasil, já tinha descartado aquilo lá, irmão. Porém, quando eu cheguei aqui, eu comecei a me sentir sozinho, vocês estão entendendo? E com depressão. Então eu falei, quem sabe tem alguém que eu possa fazer amizade. E graças a Deus eu encontrei um casal, que eu não vou falar o nome aqui, que até hoje eu tenho eles em grande estima. Eu amo esse casal. Realmente são homens, ele também é um homem bíblico, é um homem que prega o cristocêntrico, ele parece um reformado. Porém, irmãos, eu quero agradecer a Deus por tudo isso que eu contei, para vocês entenderem. Eu vi muita coisa de furto de coleta, muita manobra, irmão, manobra para desviar dinheiro de cá para lá, entende? Muitas pessoas que foram ameaçadas de morte. Então, isso tudo me deixou eu arrasado, irmão. A última vez que eu fui lá, eu estava contando, ano passado, retrasado, eu cheguei lá e fiquei sabendo, que eu estava morando em Higienópolis, em São Paulo, com uma outra mulher. Fiquei sabendo isso. Eu falei, meu Deus, então deve ter um dublê meu aí, porque da onde que tiraram isso? Eu estava em Portugal, morando com a minha esposa, mas olha onde que estava, irmão.
Então, irmão, você que está aí nesse lugar, eu não estou falando mal desse lugar. Eu estou falando mal do sistema. Se Deus mudasse todo o sistema, é difícil, porque não vai mudar, isso aí vai ficar assim mesmo. Esse costume de falar que é graça, que a graça é aqui, graça é Jesus Cristo, que aqui é o caminho é Jesus Cristo. Então, irmãos, eu sei que vai aparecer gente aí falando que eu pequei, que eu isso, que eu aquilo, mas isso é a coisa mais natural. Isso aí pra mim não me assusta mais. O que me assusta é pessoas virem dizer que quem estuda a Bíblia é que nem a serpente, só porque eu tenho um título de pastor, que eu sou ladrão, que eu cobro. Para começar, a igreja que nós estamos em comunhão nem cobra dízimo. Pra você saber. É coleta voluntária. Nem cobra dízimo. É uma igreja que tem pastor. Você está achando que não pode ter pastor? Vê a pregação lá do irmão de Matão, o irmão Valdir de Matão. Abre o Google, abre o YouTube, coloca lá a pregação dele, os conselhos que ele dá. Ele vai falar que o pastor, presbítero, ancião, tudo é a mesma coisa. Então, irmão, eu percebi que no lugar que eu estava, viajei muito para Israel, tem até a bandeira ali, ó. Deus fez milagres em Israel na minha vida, me abençoou muito. Também tive tristezas, perseguições, a ponto de alguém até apontar uma metralhadora na minha cara. Preguei para muçulmanos em lugares que não podia, lugares que eram lugares como se fosse lugar de terrorista. Mas eu agradeço a Deus, irmão, que na África também, tudo eu pregava Jesus Cristo. Eu nunca preguei placa. Tanto é que em Israel eu me congreguei com um grupo de cristãos messiânicos que se congregavam lá na cidade onde Sansão derrubou o templo de Dagon. Não me lembro agora o nome da cidade. Acho que é Askelon, se eu não me engano. Congreguei lá com uma família muito amável. Acho que é Askelon. Congregava com eles sempre quando eu ia lá. E lá não tinha igreja, não tinha placa, não tinha nada naquele lugar, irmãos. O que tinha lá eram uns irmãos que vinham de um lugar, outro de outro, tudo judeu. Judeu, que era filho de judeu, que era neto de judeu, enfim. Fazia parte, que tinha o direito de morar, de ter a residência lá. O green card que eles falam. Então agradeço, também conheci um casal muito, muito maravilhoso lá em Rolon. Não sei mais onde eles estão. Conheci o irmão Erli, que tem um programa também, até muito bonito. Eu gosto muito dele, ele faz tempo que eu não entro em contato. Não sei como é que faz para entrar em contato com ele. Ele era uma pessoa, esse irmão Erli, ele não era da congregação, ele era uma pessoa, praticamente um erudito, uma pessoa, ele não vai escutar, não estou dando glória para ele, mas ele é uma pessoa muito inteligente, muito sábia, irmão. Você está entendendo? Muito sábia. Então eu quero agradecer a Deus por tudo isso, irmão. E quero te dar um conselho, você que está aí na congregação. Não estou falando para você sair, mas estude a Bíblia. A gente erra, sabe, irmão? A gente pode errar numa pregação, por que não? Nós não somos perfeitos, mas estude a Bíblia, irmão. Eu contei só um pouquinho da trajetória. Sei que talvez nem ninguém vai chegar até o fim. Eu não vou contar aqui das coisas que eu vi, brigas, discussões, tapas na mesa, um querendo desejar a morte do outro, irmão. Chegou para mim e disse assim, ó, ele logo vai morrer, nós tomamos conta disso. Eu fiquei escandalizado, irmão. E a pessoa está lá até hoje. E o que ele quer que morra está lá até hoje também. O que ele quer que morra é uma pessoa de idade, bonzinho, irmão. Não vou dizer que ele é ruim, não. Ele é bonzinho. Sempre me tratou bem, eu sempre tratei bem ele. Mas tem uns também que, pelo amor de Deus, irmão, só Deus na vida. Mas deixa pra lá, né, irmão? Essas coisas más eu não vou contar, não. Eu só quero dizer para vocês hoje, eu sou cristocêntrico, tenho a fé apenas em Jesus Cristo, no Eterno, Pai Eterno que fez o céu e a terra, no Espírito Santo. Não prego placa de igreja. A denominação que eu estou indo é porque tem que ter placa para abrir uma porta, mas é uma deliberação liberta ali em Londres. E tem um pastor que é um homem de Deus, ele nem gosta que chama ele de pastor, mas humilde, né? Humilde, eu queria ser humilde igual ele. Então, irmãos, eu não estou me exaltando aqui, mas fica isso aí para você saber, um pouquinho só. Eu cortei bastante coisa. Se eu sentir outro dia, eu conto mais. Deus abençoe a todos, graça e paz, e que o nome de Deus seja por todos nós,
sempre glorificado. Amém e amém.